Meus amigos, minhas amigas, para quem tem alguma dúvida, eu reafirmo a vocês que o Brasil é um país realmente para os fortes, não é para amadores, e a cada dia que passa, a certeza em relação a isso é maior. O presidente da República, que vem se notabilizando por declarações que desafiam a nossa força, a nossa capacidade de resiliência, se superou mais uma vez e disse que no seu governo não há corrupção. Em virtude disto, ele acabou com a Lava Jato. E aí eu começo essa conversa examinando esta afirmação, primeiro dizendo que quem analisa se existe ou não corrupção num governo, obviamente, são os organismos incumbidos deste controle. Que organismos controlam a corrupção? Os tribunais de contas, o Ministério Público, o Judiciário. Estes organismos é que têm a responsabilidade de controlar a corrupção num país. Eles é que devem dizer se existe ou não corrupção num governo. Não é o próprio fiscalizado, não é o próprio controlado é que vai dizer se há ou não há. Isso é óbvio, é do bom senso. Além disso, a imprensa, que deve ser livre, democrática, no seu trabalho cotidiano de fiscalização dos atos do poder, é que deve dizer, controlar, expor as entranhas do poder, é que vai dizer o nível de corrupção de um determinado governo. Portanto, é totalmente absurdo imaginar que um governo afirme: o meu governo não tem corrupção. Quem, em última análise, deve fazer essa avaliação é o povo, são os cidadãos. Nas eleições, a cada 4 anos, no encontro que tem com as urnas estabelecido pelo sistema democrático, o povo é que vai dizer, cada eleitor, na urna, se está satisfeito ou não, se houve corrupção ou não, se quer que esse governo represente ou não. É muita prepotência que um governante diga: no meu governo não há corrupção. Alguns disseram: não, foi uma ironia. Olha, com todo respeito, não se deve usar esse tipo de linguagem ao se comunicar com o povo. Ironia, a meu ver, são palavras que são soltas e que devem ficar presas, porque geram esse duplo sentido, essa complexidade de comunicação. Além disso, a questão de dizer que terminei com a Lava Jato, é bom pontuar o seguinte: a Lava Jato é um organismo, uma estrutura administrativa que existe dentro do Ministério Público, existe dentro da Polícia Federal, dentro da Receita Federal, e no que diz respeito ao Ministério Público, por exemplo, quem determina a existência dessa força-tarefa é o próprio Ministério Público Federal. Portanto, quem delibera se continua existindo ou não a força-tarefa da Lava Jato é o Ministério Público Federal pela sua administração superior. Lá se discute, lá se decide. Se o Ministério Público entender que deve deixar de existir a Lava Jato e se criar um outro tipo de estrutura para combater a corrupção, é lá, dentro da instituição, que a decisão é tomada. Não pelo Poder Executivo, o Presidente da República. Não é ele que diz o que vai existir ou deixar de existir dentro do Ministério Público. Por isso é que nós temos a ideia da separação de poderes, que é um princípio constante da nossa Constituição, para que um poder não invada a esfera do outro. Cada poder deve respeitar a esfera de atuação do outro. Como se diz na linguagem comum, cotidiana, corriqueira, cada um no seu quadrado. O presidente não se mete nos assuntos do Ministério Público e assim por diante. Cada um respeita a esfera existencial de cada um dos poderes. Portanto, é lamentável esse tipo de fala do presidente. Nós temos ainda um país com baixo nível de educação, de instrução, e isso gera grande confusão nas pessoas. Além disso, também acontece a indicação de Jorge Oliveira, que é o secretário-geral da presidência, para ocupar o cargo de ministro do TCU, Tribunal de Contas da União. E como nós devemos analisar isto e como interligar essas coisas? O TCU é um organismo de controle dos atos do próprio governo federal. Quem é Jorge Oliveira? Jorge Oliveira é afiliado político do presidente, é seu fiel escudeiro, é daquelas pessoas que dá a vida para proteger o seu comandante. Seu nome foi inclusive indicado, apontado, cotado para ir para o Supremo Tribunal Federal. Jorge Oliveira é indicado para ir para o TCU, ou seja, é indicado para ir para o organismo que tem por incumbência fiscalizar as contas do próprio presidente, ou seja, o afiliado indicado
para ser o responsável por fiscalizar os atos do padrinho. É óbvio, qualquer pessoa de bom senso percebe que isso não é apropriado. Isso não evidencia a atitude de alguém que tem compromisso com o combate à corrupção, como também a atitude de editar a medida provisória 966, que propôs a blindagem de pessoas que praticam atos de corrupção durante a pandemia. Você percebe o descompromisso crônico em relação à agenda anticorrupção. Não é um ato isolado, são atos seguidos na mesma direção, no sentido de não haver compromisso com a agenda anticorrupção. Em campanha se disse uma coisa, mas a prática cotidiana diz outra. Não há compromisso com a transparência, determina-se o sigilo dos pareceres sobre a reforma administrativa, dos pareceres dos ministérios, dificulta-se o acesso às informações sobre a pandemia e assim por diante. Opacidade é amiga da corrupção. A transparência é importante quando se combate a corrupção. Infelizmente, meus amigos, não para por aí. O indicado do presidente para o Supremo Tribunal Federal, que está perdendo um dos seus grandes símbolos da história recente, o ministro Celso de Mello, que desde 1989 honra o tribunal com uma postura de independência, de devoção, próxima até de um sacerdócio, de total dedicação ao tribunal, de defesa intransigente da democracia, dos direitos fundamentais, um exemplo vivo, realmente, de notável saber jurídico, um homem de verdadeira reputação ilibada, que está se desligando do Supremo Tribunal Federal no próximo dia 13, para o seu lugar, quando todos nós esperávamos um homem de qualidades equivalentes, foi indicado o desembargador federal Cássio Nunes Marques. Quem é Cássio Nunes Marques? É um desembargador federal cujo nome foi bancado pelo advogado Frederic Wassef, ex-advogado do presidente Bolsonaro, que é réu acusado de lavagem de dinheiro e peculato, em cuja casa foi encontrado Fabrício Queiroz em Atibaia. Quem mais bancou o nome de Cássio Nunes Marques? Quem bancou seu nome foi Ciro Nogueira, deputado federal do Piauí, do Centrão, liderança do Centrão, e também o senador Flávio Bolsonaro. Tanto Flávio como Ciro Nogueira são investigados, como é sabido, como é notório. Cássio teve o seu nome indicado e, num primeiro momento, causou surpresa, porque não era um nome que estava sendo cotado inicialmente, e após começar a haver um momento de verificar quem é Cássio Nunes, descobriram-se algumas questões em relação à sua trajetória. Em primeiro lugar, que créditos acadêmicos que ele apontou no seu currículo mostraram-se inverdadeiros. Na verdade, para não dizer que, em tese, poderia ter havido crime de falsidade ideológica. Ele disse que frequentou, que tinha títulos acadêmicos determinados, e, ao se verificar, o curso acadêmico indicado sequer existe na Espanha. Depois disso, surgiu o questionamento sobre o seu mestrado, porque a dissertação apresenta indícios de plágio. Partes do trabalho seriam exatamente iguais a outro trabalho já feito. E agora se fala também de investigações em relação ao escritório de advocacia que ele teria antes de ser desembargador federal, já que ele ingressou na magistratura pelo 5º Constitucional. Portanto, quando a Constituição fixa como requisitos o notável saber jurídico e a reputação ilibada, o que se exige? Reputação ilibada significa reputação absolutamente insuspeita, pura, limpa, indiscutível, nenhuma mancha, nenhuma dúvida, inquestionável. E já surgem essas questões, e quando há uma possível violação ao crime do artigo 299, falsidade ideológica, possível violação em relação a crimes contra a propriedade intelectual, quando você tem esse tipo de questionamento, está em xeque a ideia da reputação ilibada. E aí como é que fica essa questão? O presidente já indicou, 11 dias antes da aposentadoria de Celso de Mello, e a bola está com o Senado da República. Dia 21 de outubro, nós vamos ter a sabatina pelo Senado da República, e o Senado tem poderes constitucionais
de rejeitar o nome de Cássio Nunes Marques. Isso precisa acontecer, a maioria precisa aprová-lo, né? Portanto, o Senado está com a bola em relação ao seu nome, que vem referendado, como eu já disse. Mas não para por aí, meus amigos. Há mais problemas. Enquanto nós estamos todos aí com os cuidados inerentes à quarentena, enquanto vemos toda essa tragédia que assola o mundo, no Congresso Nacional está se discutindo um projeto de lei 10887 de 2018 do deputado Roberto de Lucena, que pretende modificar a Lei de Improbidade Administrativa. O projeto é bom, a iniciativa é positiva. O que não é bom é o substitutivo apresentado pelo deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. O deputado Carlos Zaratini propõe o enfraquecimento substancial da Lei de Improbidade. Essa lei é o principal instrumento com o qual o Ministério Público luta contra a corrupção todos os dias em todo o país. E o que o deputado Zaratini propõe nesse substitutivo, que não foi objeto de nenhum debate, nenhuma audiência pública, nenhuma discussão, sequer esse substitutivo foi protocolizado. A sociedade não sabe da existência dele. Ele não existe formalmente, não está no sistema da Câmara, não está em lugar nenhum. Redução das penas, supressão das improbidades do artigo 11, fixação de prazo para a duração dos inquéritos civis, ou seja, enfraquecimento generalizado da punição da improbidade. E como se não bastasse a existência clandestina do substitutivo, agora nós vamos num nível acima. O relatório final da comissão, já feito em papel timbrado oficial da Câmara, também clandestinamente está sendo distribuído para líderes partidários, para alguns parlamentares, como se ele existisse formalmente. Você pesquisa no sistema da Câmara, ele não existe. Não houve debate, não houve discussão, não houve o contraditório, está lá a proposição do relatório como se tivesse havido um debate democrático e transparente, sendo que a Constituição estabelece como princípio da administração pública a publicidade. O que é publicidade? Transparência, debate aberto, franco, cartas na mesa. Não houve nada disso. Ou seja, tudo isso compõe um quadro preocupante, em que a impunidade mostra força. Mesmo assim, uma boa notícia. Sob o comando do novo presidente Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal, ele apresentou uma proposição de mudança do regimento interno e, a partir de agora, não há mais o julgamento em turmas, e sim pelo pleno desses casos graves de corrupção. Ou seja, não mais temos 5 ministros deliberando, e sim o pleno. Havia uma situação muito desconfortável de verificarmos um grupo de ministros, às vezes absolvendo alguns casos e vendo que a outra turma divergia. O ministro Luiz Fux propôs que agora o pleno julgasse isso e houve a mudança do regimento interno e agora não vamos ter mais o risco de conflito entre as decisões das turmas, uma legitimidade maior decorrente de um julgamento pelos 11 ministros, portanto, uma vitória do combate à corrupção com este novo regimento em que o pleno do Supremo Tribunal Federal delibera sobre estas questões e não mais uma turma composta por 5. O resumo de tudo isso é que a luta contra a corrupção, como diz o nosso querido Aires Brito, é como uma luta de boxe, e nós apanhamos todos os dias, e para vencermos temos que bater mais do que apanhamos, não venceremos por nocaute, será por pontos. É uma luta dificílima, o tempo todo há movimentos, e às vezes esses movimentos não são perceptíveis, e nós precisamos estar unidos, atentos, mobilizados, divulgando estas informações para que possamos, ao final, triunfar nessa luta contra a corrupção. Triunfar nesta luta significa a supremacia do interesse público. E a supremacia do interesse público é a supremacia do interesse da sociedade. Um grande abraço e até a próxima.